Olá pessoal, hoje mais uma vez nós estamos aí, para darmos prosseguimento ao nosso curso de extensão do estágio híbrido. Dessa vez nós estaremos aí com a nossa aula de número 9, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estaremos falando algumas particularidades, dessa religião Adventista do Sétimo Dia, dentro aí dessa proposta do nosso estágio, que é o ensino religioso e as religiões comparadas, é o tema desse curso. O curso, é licenciatura em Ciências da Religião, o estágio de ensino médio, EJA e projetos. Público-alvo são todas as idades, polo de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, o aluno Kleber Zé Rodrigues, RU 1313733. Então nós estaremos nessa aula nova falando dos adventistas do sétimo dia. A origem, dessa religião, eles se originam de 21 de maio de 1863, ou seja, estão aí com 157 anos, a mais. A sede, é lá nos Estados Unidos, a sede dos adventistas do sétimo dia nos Estados Unidos. Nós temos aí números de membros, Eles têm aí 21.414.779 membros. Isso foi computado aí no ano de 2018. Número de igrejas, Eles têm 88.708 igrejas organizadas, tá? Países em que atua, Principalmente eles atuam na América, na África e na Ásia. Eles estão presentes em 235 países dos 237 reconhecidos pela ONU. Então eles estão presentes aí em muitos países, Países aí da Europa, Países da América, países aí, né? Estão espalhados aí pelo mundo aí. Tem uma grande quantidade, de países que eles estão presentes aí. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, é uma denominação cristã restauracionista, protestante, trinitariana, sabatista, moralista, não sensacionalista, que se distingue pela observância do sábado como o dia do Senhor, o sétimo dia da semana judaico-cristã, por sua ênfase e influência vinda do judaísmo em sua doutrina e na iminente segunda vinda de Jesus Cristo. Então eles receberam essa influência aí do judaísmo, na questão aí do sábado, da observância do sábado. E eles têm aí essa grande influência também do judaísmo com relação à segunda vinda de Cristo, Eles enfatizam, essa segunda vinda de Cristo. Continuando aí, nós falamos que eles têm essa religião, Adventista do sétimo dia. Eles têm uma grande influência, do judaísmo na questão aí da observância do sábado, e também com relação aí a eles influenciam, nas suas doutrinas a segunda vinda de Jesus Cristo. A igreja surgiu, após o grande desapontamento de 22 de outubro de 1844, desencadeado pelo movimento milerita nos Estados Unidos, durante a primeira metade do século XIX, sendo formalmente criada em 1863. Então, a criação realmente, dessa igreja se dá aí em 1863. Entre os seus vários pioneiros está Ellen White, cujos escritos
são tidos pelos adventistas como inspirados por Deus. Então eles dão muita ênfase aos escritos da Ellen G. White, né? Atribuindo a esses escritos, a esses ensinos, algo proveniente de Deus. Grande parte da teologia dos adventistas do sétimo dia corresponde aos ensinamentos cristãos tradicionais, como a Trindade, a infalibilidade bíblica, e protestantes como justificação pela fé, a salvação por meio da graça apenas, né? A concepção virginal de Jesus, seu batismo por imersão, seu sacrifício substituto na cruz, sua ressurreição, ascensão e segunda vinda. Então existem algumas doutrinas alguns ensinamentos dentro ali do Adventista do sétimo dia, que corresponde a muitos ensinamentos de outras igrejas, chamadas igrejas cristãs, né? Elas se identificam. Como eles creem, né, na Trindade, na infalibilidade bíblica, né, prega a justificação pela fé, a salvação por meio da graça de Deus, não é? A concepção virginal de Jesus também é bastante defendida nessa religião, né, Adventista do sétimo dia, e também o batismo por imersão, né, dentre outros assuntos também, como ressurreição, ascensão e segunda vinda de Cristo. Os adventistas, eles também possuem ensinamentos distintos de outras denominações cristãs, como o estado inconsciente dos mortos e a doutrina de um juízo investigativo ocorrendo atualmente no céu. Então, segundo essa ideologia deles, né, está ocorrendo no céu um juízo investigativo, né? Jesus está fazendo um juízo no céu investigativo, tá? E também eles pregam muito sobre a inconsciência dos mortos. Quando a pessoa morre, ele fica no estado inconsciente. Estão aguardando ali a ressurreição, mas sem ter uma consciência, né, do que está acontecendo. A igreja também é conhecida por sua ênfase na alimentação salutar e na mensagem de saúde, por sua compreensão indivisível entre corpo, mente e alma, pela promoção dos princípios morais e pelo estilo de vida conservador. Então eles dão muita ênfase à questão da saúde, né, a importância da saúde, de manter o corpo saudável, porque faz uma ligação ali entre corpo, alma e espírito. Então eles defendem a ideia de que, cuidando ali do corpo, estarão também cuidando de uma parte completa do homem, né? Que é corpo, alma e espírito. E se prezam por muitos princípios conservadores, princípios morais conservadores. Eles se prezam muito aí por essa linha, né? Essa linha doutrinária. Em maio de 2007, os adventistas eram o 12º maior corpo religioso do mundo e o 6º maior movimento religioso internacional, né? Isso em 2007. Né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia também é a 8ª maior organização internacional de cristãos do planeta. No mundo, os adventistas são regidos por uma conferência geral, com pequenas regiões administradas por divisões, uniões, associações e missões locais. Possuía em 2018 mais de 21 milhões de membros, com igrejas
em 213 países e territórios e 88.708 igrejas. Então, eles são bastante organizados, têm grandes associações, né? Aqui está falando que em 2018 eles possuíam mais de 20 milhões de membros, né? Em 213 países. Então é uma religião bastante grande, bastante difundida. A igreja age por diversos meios, né? A gente vai ver que essa igreja tem uma atuação bastante grande também. Eles atuam em escolas, né, universidades, hospitais, clínicas médicas móveis, né, programas e canais de televisão, abrigos, orfanatos, asilos, fábricas de alimentos naturais e editoras em todo o mundo, bem como uma proeminente organização de ajuda humanitária, conhecida como Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Então eles têm essa grande ajuda humanitária, né? Essa grande agência, né, que controla toda essa ajuda humanitária para a igreja aí, Adventista Sétimo Dias, né? Além de grandes escolas, né, conhecidas, universidades, né, hospitais, clínicas médicas, que é uma igreja bastante presente aí na sociedade, onde traz todo esse amparato aí para trazer aí, né, uma ajuda ao próximo, um auxílio ao próximo e ter como as pessoas se desenvolverem melhor dentro de suas habilidades, né? Vamos conhecer, né, um pouquinho dessa história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Vamos conhecer um pouquinho dessa história. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, IASD, é a maior dos vários grupos adventistas que surgiram a partir do movimento milerita no segundo grande despertamento dos anos 1840. Nessa ocasião, muitos americanos saíram do deísmo secular para o cristianismo, inclusive o fundador do movimento, Guilherme Miller, membro da Igreja Batista, né? Miller concluiu que Jesus Cristo retornaria à Terra em 22 de outubro de 1844, baseado em Daniel 8, 14, 16, e no princípio dia-ano, né? Então ele faz toda uma conta, observando também Levítico 25, 8, número 14, 34, Ezequiel 4, 4, 6, e ele faz toda essa interpretação aí e chega a essa conclusão, né? Como a interpretação relativa à vinda de Cristo não aconteceu na data prevista, houve o chamado grande desapontamento, e a maioria de seus seguidores acabou desistindo da fé ou voltando às suas igrejas de origem. Então é o que acontece com muitos movimentos, né? Quando fracassam ali as suas previsões, né? As suas teorias, acaba esse movimento ele fracassando, né? Muitos seguidores já não passam mais a seguir, né, aquelas ideias, porque se vê ali enganados, né, por essas ideias e acaba aí, então, não dando tanta ênfase, tanto prosseguimento aí nessas ideias, né. Alguns mileristas chegaram a acreditar que os cálculos de Miller foram corretos, mas que sua interpretação de Daniel tinha sido equivocada. Essas pessoas chegaram à conclusão de que Daniel
predizia o início da obra de Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial, onde Cristo já intercedia como advogado da humanidade junto ao Pai, e não a sua segunda vinda. Ao longo da década seguinte, esse entendimento evoluiu para a doutrina do juízo investigativo, né? Um processo escatológico que teve início em 1844, onde os cristãos estão sendo julgados a fim de fazer uma obra de purificação no santuário, como acontecia no antigo santuário hebraico no dia da expiação. Então, segundo eles, né, Jesus, a partir, né, de 1844, está fazendo um juízo investigativo no céu, julgando muitos cristãos, né, com relação à obra de purificação, né? Esse julgamento vindica a justiça de Deus em salvar os que creem em Jesus Cristo como seu salvador pessoal. Os adventistas do sétimo dia pregam que a segunda vinda de Cristo é iminente e real, contudo desaprovam que se marquem datas para o regresso do Senhor, conforme Mateus 24. Então eles já mudaram as suas perspectivas, né? Eles acreditam na segunda vinda de Cristo, porém, né, não marcam mais datas, como aconteceu, que chegou a marcar uma data e não aconteceu nessa data, acabou, né, trazendo aí vários transtornos, né, para os seus seguidores, né. Com relação à observância do sábado, né, eles observam o sábado. Está escrito assim, né, com o movimento adventista consolidado, a pergunta sobre qual seria o dia bíblico de repouso e de culto foi levantada. O principal proponente da observância do sábado entre os primeiros adventistas foi Joseph Bates. Bates entrou em contato com a doutrina do sábado através de um folheto escrito pelo pastor milenista Thomas Kleber. O pastor Thomas havia sido influenciado por Raquel Ockes, né, uma jovem da Igreja Batista Sétimo Dia. Essa mensagem foi gradualmente comprovada pelas Escrituras Sagradas e formou o tema da primeira edição da revista, né, traduzido como Verdade Presente, e atualmente conhecido como Adventista Heavy, né, que surgiu em julho de 1849. No Brasil, a revista passou a ser publicada em 1906. Então, através desse contato com esse folheto, né, eles trazem, então, a ideia do sábado como uma ideia forte, né, um dia de observação, um dia onde eles deveriam separar, né, para se consagrar aí às atividades religiosas. Então, os adventistas sétimo dia, eles têm essa finalidade, né, esse dia específico para que eles possam, então, pregar ali nas suas doutrinas, ter um dia de louvor, de adoração, um dia de reconhecimento ali pelas dádivas recebidas, né, um dia que eles de reflexão ali, né, para com Deus. Organização e reconhecimento das igrejas, né, 27º dia. Por cerca de 20 anos, o movimento adventista era um pequeno grupo livremente constituído por pessoas que vieram de muitas igrejas, cujo principal meio de conexão e interação foi através de Tiago White e o periódico, né, o Adventista Heavy. Eles abraçaram a doutrina do sábado, abraçaram também a interpretação de Daniel 8,14 sobre o santuário celestial, a imoralidade condicional e a expectativa do retorno de Cristo antes do milênio.
As figuras mais proeminentes da fundação da igreja foram Joseph Bates, José Andres, Urias Smith e Tiago White. A Ellen White passou a ocupar um papel de respeito na igreja. Suas visões centradas na Bíblia e a liderança espiritual que ela exerceu ajudaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia a se consolidar. Então, a Ellen White, né, Ellen Gold White, ela teve aí uma participação muito especial aí dentro, né, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela trouxe uma fundamentação muito grande para essa igreja. A igreja foi criada formalmente em 21 de maio de 1863, com uma adesão de 3.500 membros. A sede denominacional foi mais tarde mudada de Bat Creed para o Cama Park, né, onde permaneceu até 1989. A sede da Associação Geral, em seguida, mudou-se para sua localização atual em Silver, em Maryland. Até 1870, a igreja teve uma política da porta fechada, focada nos veteranos que passaram pela experiência de 1844, vendo-os como um remanescente salvo, né? A adesão foi de apenas 5.400 e a igreja não se abrir a novos membros. Somente a partir de 1870, a denominação voltou-se para o trabalho missionário e renovou-se, triplicando sua participação para 16.000 em 1880 e estabelecendo sua presença além da América do Norte durante o final do século XIX, com as missões internacionais de José André na Europa. O rápido crescimento continuou com 75.000 membros em 1901. Por essa altura, funcionavam 2 faculdades, uma escola de medicina, algumas dezenas de academias, 27 hospitais e 13 editoras. Em 1945, a igreja informou que tinha 226.000 membros, né, nos Estados Unidos e Canadá, e 380.000 em outros lugares. O orçamento foi de 29 milhões e as matrículas em escolas da igreja chegaram a 40.000. Então eles tiveram um crescimento assim assustador, né? Com pouco tempo, né, criaram muitas instituições, escolas, né, muitas faculdades, muitas clínicas, até mesmo hospitais, e o número de membros, né, de associados a essa igreja, a essa, né, religião, se expandiu de forma assim assustadora, não é? Na Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, realizada em 210, os relatórios apontaram para um número de cerca de 17 milhões de adventistas batizados em todo o planeta. Hoje são mais de 21 milhões e conta com aproximadamente 15 milhões de simpatizantes que frequentam semanalmente seus locais de culto. Então aí nós temos aí, né, uma expansão muito grande aí dessa igreja aí, dos adventistas do sétimo dia, né? Eles trazem uma expansão, trouxeram uma expansão muito grande. Talvez isso se dê ao fato das instituições que eles criaram, né, como escolas, como academias, são várias atividades que envolvem o ser humano, e isso talvez fez com que essa igreja se expandisse, né, trouxesse uma expansão muito grande aí de membros e simpatizantes também no meio deles, né? Quais são as crenças que é importante nós, dentro desse contexto, né, nós vamos falar um pouco, né, das crenças
do Adventista no sétimo dia, o que eles acreditam, né, com relação à salvação, com relação a vários ensinamentos que eles têm, e nós vamos estar comentando aqui algumas dessas crenças, né? Com relação à Bíblia, o que os Adventistas do sétimo dia vão trazer aí para a gente com relação à Bíblia, né? A hermenêutica da interpretação bíblica dos Adventistas do sétimo dia diferencia-se da maior parte dos movimentos cristãos da atualidade, né? Haja vista que os adventistas não aceitam interpretações individuais das Escrituras. Para os adventistas do sétimo dia, a Bíblia interpreta-se a si mesma, como pode ser observado por declarações da própria Escritura Sagrada. Segundo os adventistas, a interpretação particular das Escrituras é vedada ao homem, e como tal, ninguém deve ir além do que está escrito. Isso eles interpretam, né? Eles pregam, eles ensinam para os seus membros que a Bíblia ela não pode ser interpretada por vontade individual, né? Ela deve ser interpretada como uma mensagem coletiva e ela mesma interpreta ela mesma, né? A Bíblia já traz a sua interpretação dispensando comentários individuais, interpretações individuais, né? Os adventistas também defendem a infalibilidade bíblica, Antigo e Novo Testamento, e sua inspiração divina. Compreendem, no entanto, que foram os escritos da Bíblia que foram inspirados, e não necessariamente as palavras correspondendo à Bíblia, devido isso à revelação divina em linguagem humana. Apesar de considerar os escritos de Ellen White como tendo sido inspirados, os adventistas do sétimo dia aceitam apenas a Bíblia como escritura sagrada, rejeitando qualquer literatura como tendo cunho canônico, se não estiver inserida no Antigo e no Novo Testamento. Então eles não aceitam outra literatura fora daquela que já está inserida ali no canon bíblico, do Antigo, os livros ali do Antigo e do Novo Testamento, né? Apenas a Bíblia é a revelação abalizada e definitiva para a Igreja, e seus ensinos consistem no padrão autêntico e final em questões de norma, doutrina e conduta cristã, né? Então nós temos aí essa defesa, né, que os adventistas eles vão trazer com relação às Escrituras. Eles defendem as Escrituras, que somente ela traz a interpretação correta para a vida moral do ser humano, e que nenhum outro livro tem autoridade da Bíblia para dizer, né, para trazer uma norma, para trazer uma mudança aí de comportamento na vida do ser humano. Os adventistas do sétimo dia aceitam a Bíblia como sua única regra de fé. Os escritos de Ellen White são considerados por ela mesma e pelos adventistas como uma fonte de conforto do povo de Deus e correção dos que se desviam das verdades bíblicas. Então eles têm esse livro, né, esses livros escritos pela Ellen White, que serve aí como um livro devocional, um livro de ajuda para os seus seguidores, né? Eles mantêm 28 crenças fundamentais, como sendo o ensino das Escrituras Sagradas. Então, eles, dentro dessas crenças, né, eles aceitam aí 28 crenças como doutrina fundamental. A aceitação dessas crenças, dessas 28 crenças, é um pré-requisito para a adesão à igreja. Então, a pessoa que vai aderir à igreja
adventistas do sétimo dia, eles precisam acreditar nessas 28 crenças. O dogma, né, onde estão fundamentados aí, né, o chamado credo, né, adventista. Os adventistas afirmam ter apenas um credo, a Bíblia e somente a Bíblia. Compartilhando as crenças ortodoxas do cristianismo, os adventistas do sétimo dia creem na Trindade em um único Deus, onde cada pessoa da divindade exerce um papel distinto no plano da redenção. Contudo, não havendo classificação hierárquica entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, eles acreditam na Trindade e acreditam que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm o mesmo poder, a mesma divindade, não havendo nenhuma hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os adventistas creem que Jesus Cristo é totalmente homem e totalmente Deus. Sendo Deus incriado, né, e eterno, e sendo Cristo a expressa imagem de Deus revelada no mundo. Também creem que o Espírito Santo possui natureza divina, possui personalidade, né, e é representante de Cristo nessa terra, sendo nosso Consolador prometido por Cristo. Então eles creem na Trindade, creem, né, na pessoa de Jesus Cristo, creem na pessoa do Espírito Santo como uma pessoa divina, como Deus, e que está, né, com a humanidade, está conosco nessa terra para nos auxiliar, para nos ajudar a levar a Cristo. As doutrinas adventistas se assemelham à teologia restauracionista tradicional, com ênfase no pré-milenismo e no arminianismo. Os adventistas também defendem a infalibilidade bíblica, Antigo e Novo Testamento, e sua inspiração divina. A crença na Trindade em um único Deus, né, o nascimento virginal de Jesus Cristo. Eles acreditam que Jesus nasceu ali da Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo. Seus milagres, sua expiação substitutiva na cruz, ressurreição, ascensão e sua vinda. Também creem na ressurreição dos mortos e na justificação pela fé, como também na gratuidade relativa da salvação possibilitada por Cristo. Os adventistas creem que o homem é pecador e necessita da graça de Cristo para chegar à salvação. Essas crenças fazem da Igreja Adventista uma denominação de características ortodoxas. Como os adventistas reúnem uma série de crenças distintivas de um movimento da Reforma Protestante do século XVI a XVIII, os adventistas também são considerados reformadores restauracionistas. Haja vista trazer de volta crenças que haviam sido esquecidas ao longo dos séculos, né? A Igreja Adventista do sétimo dia possui outras crenças em comum com outras igrejas cristãs, como a prática do batismo por imersão, a cerimônia de dedicação de crianças, visto que o batismo infantil não encontra apoio nas escrituras sagradas para ser praticado, né? As cerimônias da Santa Ceia Memorial, do lava-pés, também conhecido como cerimônia da humildade, aberta a todos indistintamente, e não apenas para um grupo de pessoas. Eles também acreditam na unção dos enfermos, também na prática do casamento heterossexual e monogâmico. Sustentam também a crença nos dons espirituais. Também creem que toda a humanidade está envolvida no grande conflito cósmico entre Cristo e Satanás, no qual nenhum ser humano é neutro, pois o fruto de suas escolhas e ações mostra o lado escolhido nessa batalha. Ademais, creem na liberdade religiosa
e no livre-arbítrio de escolha individual na questão da salvação. Então eles também enfatizam muito o livre-arbítrio, onde a pessoa ela escolhe qual lado que ela quer ficar, se ela quer servir a Deus ou se ela quer servir a Satanás, aos demônios, né? E as pessoas acabam refletindo isso através da vida deles, né? Os seus frutos, aquilo que elas produzem, vão refletir de que lado que elas estão. Os adventistas se destacam nos cenários acadêmicos por manterem-se firmes na crença da criação em 6 dias literais, conforme relatado no livro de Gênesis 1:3. De fato, o movimento criacionista moderno começou com o adventista George Price, que teria sido inspirado numa visão de Ellen White. Afora isso, há um conjunto de doutrinas que distingue os adventistas de outras denominações cristãs, o que faz alguns os observarem como heterodoxos, apesar de nem todos esses ensinamentos serem totalmente exclusivos dos adventistas. Então tem alguns ensinamentos que eles trazem, algumas doutrinas que vão diferenciar aí, né, de outras denominações, de outras religiões. Até mesmo aquelas que de acordo com os ensinamentos, né, acabam se apareando. Então nós temos a lei, que é a crença de número 19 dos Adventistas do sétimo dia. Os grandes princípios da lei de Deus estão incorporados nos 10 mandamentos dados no Sinai. A chamada lei moral é eterna e imutável, expressando o caráter de Deus e possuindo assim validade ainda hoje para os cristãos, né? Acreditam nessa lei, né? Acreditam que os grandes princípios da lei de Deus foram incorporados nos 10 mandamentos, e eles tratam essa lei, né, como uma lei moral e eterna, né, e também imutável, né? E hoje ainda continua nessa validade até hoje para muitos que querem seguir os mandamentos de Deus. O sábado, né, que eles chamam de crença 20, né, o sábado comemora o ato criativo de Deus, ainda na origem de todas as coisas, né, tendo sido santificado e abençoado pelo próprio Deus, e reservado como dia de descanso para todos os homens. Para os adventistas, o sábado deve ser observado no 7º dia da semana, assim como diz em Êxodo 28, a partir de sexta-feira do pôr do sol até o pôr do sol do sábado, conforme as Escrituras. Segundo as Escrituras, os primitivos cristãos e o próprio Jesus observavam o sábado, né? Então eles têm essa observância aí do sábado aí, né, como uma grande doutrina para eles. Então nós falamos aí na questão do sábado, na questão dessa interpretação que eles fazem, né, com relação ao sábado. E tem um outro tema, né, que eles abordam com muita firmeza, a segunda vinda de Cristo e o tempo do fim. Eles enfatizam muito, né, que Jesus Cristo voltará visivelmente à Terra depois do tempo de angústia, durante o qual o sábado será um teste de fidelidade. A segunda vinda será seguida por um reino milenar dos santos no céu. A escatologia adventista baseia-se no método historicista de interpretação profética. Para os adventistas, a vinda de Cristo será literal, universal, visível e gloriosa. Então eles acreditam nesse método interpretação literal, né, da vinda de Cristo. Falam que Jesus voltará visivelmente à Terra depois de um tempo de sofrimento, e que a observância do sábado por parte de muitos de seus fiéis
será um teste de fidelidade que contará aí também aí nesse tempo final, nessa escatologia. A holística da natureza humana, né, que eles chamam da crença 7 e 26. O homem é uma unidade indivisível, não possui uma alma imortal, mas se tornou alma vivente. Né? Ele não possui uma alma imortal, mas se tornou alma vivente, após receber o sopro de vida, ou Espírito de Deus. A morte é um sono inconsciente, vulgarmente conhecido como sono da morte. Então eles acreditam nessa mortalidade, né, da alma, dizendo que quando chega a morte é como se a pessoa estivesse dormindo num sono profundo. A imortalidade condicional, que é a crença 27, né? Os ímpios sofrerão tormento por tempo indeterminado, mas não eterno. O aniquilacionismo é o seu destino, mas não sofrerão tormento eterno no inferno. Então eles pregam que as pessoas que não aceitarem, né, que não aderirem ali às suas crenças, né, não aderirem à palavra de Deus, não crerem ali, elas receberão a condenação, né, mas apenas por um certo período de tempo. O grande conflito, né, que é a crença 8, o que eles falam sobre o grande conflito? A humanidade está sofrendo, né, em uma grande controvérsia entre Cristo e Satanás, a qual começou no céu quando um ser angelical, Lúcifer, se rebelou contra Deus e seu governo. Foi expulso do céu e caiu na terra perfeita, o Éden, onde enganou Adão e Eva por meio do fruto proibido, e começou a dominar o planeta, que agora estava imperfeito e por causa do pecado, né? Então, o grande conflito que eles falam que teve, né, o conflito ali entre Satanás e Deus, e aí Satanás ele foi expulso do céu, ele caiu ali no Jardim do Éden, e ao cair no Jardim do Éden, ele vai tentar Adão e Eva, que por sua vez, né, se dá ali as suas artimanhas, né, as suas conversas, e se corrompe ali. A respeito do santuário celestial e juízo investigativo, né, que é a crença de número 24. Existe um santuário no céu onde Jesus Cristo apresenta-se como nosso sumo sacerdote e intercessor. Em 1844, como sumo sacerdote, Cristo iniciou o processo de purificação no santuário celestial em cumprimento ao dia da expiação, descrito na Bíblia. O julgamento dos profetas cristãos começou em 1844, onde os livros de registro são examinados para todo o universo ver. O juízo investigativo visa deixar clara a justiça de Deus perante a humanidade, no desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. A igreja remanescente, que é a crença de número 12, 12 e 13. A igreja universal, que é invisível, é composta por todos aqueles que verdadeiramente amam a Jesus Cristo e o aceitam como único e suficiente Salvador. Esses filhos e filhas de Deus servem-no de acordo com toda a luz que sobre eles tem incidido, e sobre tais pessoas repousam a terna e paterna solicitude de Deus. Mas, no fim dos tempos, um remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus será chamado para terminar a obra do Evangelho em todo o mundo. Este remanescente anunciará a mensagem do Apocalipse, para todos os povos, nações, tribos e línguas. O espírito de profecia, que é a crença 18. O que eles dizem a respeito desse espírito de profecia?
O ministério de Ellen Goldwhite é frequentemente relacionado ao espírito de profecia. Segundo a Igreja, seus escritos são considerados inspirados e úteis para orientação, instrução e correção, embora esteja sujeito à Bíblia, que é a única e mais alta autoridade escriturística de fé, conduta, doutrina e prática para os adventistas do sétimo dia. Então, eles chamam esse espírito de profecia os escritos, da Ellen Goldwhite, que eles têm que estar em acordo com as Sagradas Escrituras, com a Bíblia Sagrada. Eles não podem, trazer nenhuma divergência. Com relação, ao Estado, o que a Igreja ela prega com relação ao Estado? Os adventistas do sétimo dia apoiam enfaticamente a separação Igreja e Estado. A Igreja possui o Departamento de Relações Públicas e Liberdade Religiosa, que incentiva, onde for possível, a necessidade de um Estado laico. Os adventistas também acreditam que a liberdade religiosa é um direito humano básico. Por isso, a Igreja tem sido ativa por mais de 100 anos em defender a liberdade de religião das pessoas, independente de sua fé. Em 1893, os líderes adventistas fundaram a Internacional Religião Liberty Associação, Associação Internacional da Liberdade Religiosa, que é universal e não sectária. O Conselho de Estado da Igreja serve para proteger os grupos religiosos da legislação que possa afetar suas práticas religiosas. Os adventistas promovem em todo o mundo simpósios nesse assunto. Nos Estados Unidos publicam uma revista especializada em liberdade religiosa chamada Liberty. Situação de não combatente. Por definição, os adventistas rejeitam o porte de armas e atividades onde tenham que portar armas. No entanto, aceitam e se voluntariam para atividades assistenciais em caso de guerra e de saúde. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários adventistas alemães foram executados em campos de concentração ou mandados para manicômios por se recusarem a portar armas e trabalharem para o regime nazista de Adolf Hitler. E qual o papel da mulher na organização eclesiástica? A ordenação de mulheres para o ministério é ativamente debatida dentro da Igreja Adventista. O papel especial de Ellen Goldwhite dentro da denominação mostra a importância e contribuição das mulheres para o desenvolvimento da Igreja, segundo visão geral. No entanto, embora Ellen White tenha tido um papel ativo dentro do Adventismo, existe uma forte resistência na liderança da denominação a fim de ordenar mulheres para serem pastoras. Durante as Assembleias da Associação Geral de 1990, 1995 e 2015, os adventistas debateram a ordenação das mulheres. Em todas as ocasiões, a Igreja decidiu não ordená-las. E aí, quando foi na 59ª Conferência Geral realizada em Atlanta, em julho de 2010, não foi levado em ata o debate em relação ao ordenamento de mulheres no serviço eclesiástico. No entanto, um grupo de ativistas formado por 3 mulheres colocou uma faixa durante 8 minutos na arena principal, onde ocorria a reunião em protesto. A faixa continha citações de Ellen White contra a não aceitação por parte da Associação Mundial de ordenar mulheres ao cargo de pastoras a nível mundial, uma vez que é aceito tal ato na China. Depois de alguns líderes pacificamente pedirem a retirada da faixa, o grupo abandonou a arena. Somente na China, onde a ordenação é uma função tanto da autoridade adventista regional quanto do movimento patriótico das 3 autossuficiências, pastores adventistas são oficialmente ordenados. O presidente da União Central Africana
apelou à unidade na igreja e alegou não haver base bíblica para a ordenação de mulheres. Então eles debatem, né, por muito tempo essa não colocação da mulher em cargos de liderança na igreja aí do Adventismo do Sétimo Dia. Né? O arquivista da igreja, Bert Haloviak, argumentou que Ellen White interpretou Isaías 61:6, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vós chamarão ministros de nosso Deus, como aplicando-se igualmente a mulheres e homens. Localmente, a participação da mulher na igreja é intensa em vários segmentos e aprovada pela Associação Geral. Um dos vice-presidentes escolhidos na última Conferência Geral é uma mulher. No entanto, o cargo de presidente da Associação Geral é exclusivo a um pastor ordenado e que, no momento, exclui as mulheres adventistas da possibilidade desse cargo. Né? E aí as tensões teológicas. Como acontece com qualquer movimento religioso, as tensões teológicas existentes dentro da Adventista é comparável, por exemplo, às tensões entre o fundamentalismo conservador e o liberalismo moderno. Uma variedade de grupos, movimentos ou subculturas dentro da igreja apresentam pontos de vista diferentes sobre as crenças e o estilo de vida adventista. O lado conservador da teologia adventista é representado pelos adventistas históricos. Eles são caracterizados por sua oposição às tendências teológicas dentro da denominação desde a década de 1950. Eles tendem a ver a teologia adventista moderna como sendo compromissada com os evangelicalistas. Por isso procuram defender os ensinamentos mais antigos, como, por exemplo, a expiação completa na cruz, mas não definida até o dia do juízo, até o fim do juízo investigativo. E a perfeição de caráter que todo indivíduo pode alcançar, assim como Cristo alcançou somente pela comunhão com Deus. Então aí tem todo, né, a discussão teológica aí, né, onde aí os mais liberais da igreja são geralmente conhecidos como adventistas progressistas. Então tem um lado aí conservador, né? Dentro dessa teologia também adventista tem o lado também progressista. São os considerados teólogos liberais, que eles tendem a manter uma perspectiva moderna sobre questões controversas, como a inspiração de Ellen White, a doutrina da igreja remanescente e o juízo investigativo. Né? O movimento progressista parece ser o mais forte entre os estudiosos da denominação, onde encontra sua posição em organismos como associações, né, e em revistas como Adventistas Today. Né? E aí quais são a missão adventista? Né? O trabalho missionário adventista atingiu em 2017 205 países e territórios. Os trabalhadores da missão adventista pregam o evangelho, promovem a saúde através de hospitais e clínicas ligadas à igreja, executam projetos de desenvolvimento para melhorar a qualidade de vida e proporcionar alívio em tempos de calamidade. O alcance missionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia destina-se aos não cristãos e aos cristãos de outras denominações. Os adventistas creem que Cristo pediu a seus seguidores, na grande comissão, que alcançassem o mundo inteiro. Os adventistas são cautelosos, no entanto, para garantir que o evangelismo não impeçam ou interfiram nos direitos fundamentais do indivíduo. Liberdade religiosa é uma postura que a Igreja Adventista apoia e promove. Né? As instituições da Igreja. O Biblical Research Institute é o centro de pesquisa teológico da Igreja. A Ellen White Stat foi criada em 1915, depois da morte de Ellen White, conforme especificado em seu testamento legal.
Sua finalidade é atuar como zelador e pesquisador de seus escritos. Desde 2006, o Conselho conta com 15 membros, né? Que é um conselho aí que foi criado após, né, a morte de Ellen G. White. Os organismos sociais da Igreja, né? O Instituto de Reforma de Saúde, mais tarde conhecido como Sanatório de Black, abriu suas portas em 1866 e a Sociedade de Trabalho Missionário foi organizada a nível de estados em 1870. A primeira escola da rede mundial de ensino da Igreja foi estabelecida em 1872 e em 1877 deu-se início à Associação de Escolas Sabatinas, né? Então nós temos muitos organismos sociais aí presentes na igreja aí do Santos Últimos Dias, né? A Igreja Adventista Sétimo dos Últimos Dias. Nós falamos muito sobre os fundadores dessa religião, dessa igreja, né, adventista. Temos falado muito sobre esses fundamentos, né, dessa igreja. Falamos também sobre as escrituras, né? Falamos muito sobre o que eles acreditam, né? Ser a pessoa de Deus. Eles acreditam na doutrina da Trindade, eles acreditam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são deuses, são divindades distintas, não tem hierarquia entre eles, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo também exercem a mesma autoridade, porém eles se dividem na obra da salvação, né, e nas suas funções. Eles falam que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa, né? O Espírito Santo é uma pessoa divina com todos os atributos conferidos à divindade, ao Pai também e ao Filho. A salvação pregam, né, em santificar o sábado, e isso importa, né, implica em salvação eterna. A morte, o ser humano é reduzido a um estado de silêncio, né? E aí fica nessa inércia, né? Nessa inércia, que é o sono chamado sono da alma, né? O ser humano se encontra nesse estado. E as características bem presentes, né? São duas características bem presentes dentro dessa teologia, vamos dizer assim, adventista do sétimo dia. É a doutrina que ensina que os ímpios serão aniquilados, né? Eles vão sofrer por um período de tempo, e depois desse período de tempo eles estarão sendo aniquilados, né? Não vão ficar para sempre aí sofrendo, né? E algo também que eles defendem muito é o juízo investigativo, né? Que Jesus está no céu aí fazendo esse juízo investigativo, né? Então nós estamos aí caminhando aí para o final dessa aula 9, né? Onde nós abordamos muita coisa aí sobre o Adventismo do sétimo dia. Nós ainda temos um longo caminho para percorrermos, né? A próxima aula será a aula 10. Nós estaremos falando sobre o Espiritismo, as suas ideias, suas crenças, e nós estamos, então, dando como encerrada essa aula. Temos percorrido aí um longo caminho, né? Se você tem alguma dúvida, você ouviu aí esse contexto aí histórico, né, do Adventismo, você quer colocar alguma coisa, inserir algum comentário, você pode ficar à vontade nos seus comentários para enriquecer aí, esse nosso curso de extensão do estágio híbrido do ensino médio, EJA e projeto. Então nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha compreendido, né? Que você tenha chegado a uma compreensão melhor sobre essa religião, né? Essa igreja chamada Adventista do sétimo dia. E você deixa aí seus comentários, deixa aí alguma coisa aí que você quer acrescentar, coloca aí nos comentários aí.
e continue conosco aí até a próxima aula.